O Rafael Coimbra comentou aqui sobre uma conta criada no Twitter com o objetivo de identificar pessoas que participassem dessas manifestações que defendem a supremacia branca lá nos Estados Unidos. E aí, nesse perfil, foi publicada essa foto. É a foto de um jovem chamado Peter Taft, um rapaz que participou dessa violenta manifestação de extrema-direita que tomou conta da cidade de Charlottesville e que acabou com uma pessoa morta, uma jovem. Depois disso, o Peter deu uma série de entrevistas se declarando, sim, nacionalista branco. Interessante que ontem o pai dele publicou uma carta no jornal local repudiando as declarações do filho. Na carta, o pai, o Pierce Taft, diz que o filho não aprendeu a ser racista em casa. Ele falou do desgosto e do sofrimento da família e diz que Peter não é mais bem-vindo nas reuniões familiares. Numa referência à declaração do jovem, que o rapaz teria dito que jogaria os não brancos em um forno, Pierce, o pai, afirma que o filho terá que jogar os corpos da própria família num forno também. Por fim, pediu que ele renuncie ao discurso do ódio. Porque eu posso imaginar a situação difícil de uma família que, quando vê o filho agindo dessa maneira, e a gente não sabe qual foi a criação, como é a família, mas de qualquer maneira, quando vê o filho agindo dessa maneira, fala: ai meu Deus, vou me calar, é melhor não falar nada. E de repente se vê na necessidade de dizer: não, esse é um momento que as pessoas têm que se posicionar, não é? Não dá para se omitir, não é, Ilona? Isso é chave. Enfim, nós, na sociedade, seja com situações como essas e em outras, a omissão favorece sempre o lado da injustiça, né? O lado do opressor. Então, acho que isso a gente tem que saber. Agora, sobre, enfim, linkando isso com a questão do Steve Bannon, né? Esse mesmo ele saindo, e novamente acho que a eminência parda vai continuar, porque ele era um cérebro muito importante ali por trás de toda essa construção mesmo do discurso de Trump. Olha quanta incitação de ódio, olha o que eles já causaram desde antes das eleições. Então, enfim, independente de quem vai assumir o posto dele, que eu acho que enfim, já tem aqui um nome, mas como é que a gente, de fato, começa a desconstruir? Porque qual é o limite da liberdade de expressão quando você está incitando violência que, de fato, causa tragédias e consequências na vida real? E é uma discussão que a gente está tendo no Brasil, Maria, sobre como é que a gente vai estar lidando com discursos mais fascistas, discursos que, de fato, são muito perigosos na vida real. Não é só falar, né? Enfim, isso gera reações e gera que pessoas vão cometer atos muito agressivos. É o paradoxo, né? Devemos tolerar a intolerância, né? Então, até que momento a gente cruza essa linha, né? A lei é muito clara ao dizer que todos são iguais perante a lei. A lei mostra muito claramente em várias situações em que a sua liberdade vai até você não atravessar, não ofender, não atravessar do outro, né? E esse é um desafio, Maria, porque se a gente pensa na Europa e mesmo no Brasil, certos atos, como, por exemplo, racismo, são crimes, e tem que ser mesmo. Só que a primeira emenda nos Estados Unidos, ela autoriza indivíduos a terem esse tipo de ação. Exato. Então tem uma discussão agora ferrenha nos Estados Unidos, que é o seguinte: como é que a gente lida com um indivíduo que pede a morte de uma parcela da população, que diz que vai jogar essas pessoas num forno? Então, por sermos democráticos, eu tenho então que ouvir esse tipo de coisa ou tem que penalizar? Eu acho o seguinte: em todos os casos, claro, sempre devemos respeitar a lei, óbvio, em toda, mas há uma coisa, né, que em qualquer ato, eu acho, da nossa vida, a gente tem que ser movido pela empatia. É verdade. Se a gente não se colocar no lugar do outro, Sim. a gente não consegue a tal justiça, o tal equilíbrio.